Olá! Aqui é Penélope da Penélope Academy e nós vamos falar agora um pouquinho sobre bicos de confeitar. Você sabe quais são os principais bicos que você precisa ter para começar a confeitar, para começar na confeitaria? Você acha que precisa comprar, investir em vários bicos, em mais de 30 bicos, porque hoje tem muitos modelos, muitos formatos, muitas numerações de bicos, enfim, de vários tipos para fazer várias coisas. A gente fica tentado em ter todos, não é mesmo? Você sabia que você pode começar a confeitar, pode começar a produzir seus bolos, a decorar aqueles bolos lindos com apenas um bico de confeitar? Você sabe qual que é esse bico? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou falar tudinho pra você, vou explicar tudinho e vou, esclarecer de uma vez por todas que você não vai precisar daquele tanto de bico de confeitar que você achou que você tinha que comprar para poder começar a decorar, a fazer, a vender seus bolos. Olha só, vou contar uma história que aconteceu comigo há um bom tempo atrás. Quando eu comecei a querer produzir meus bolos de confeitar, né? Começou a aparecer o chantininho. Antes, quando eu comecei, era só o chantilly, depois que começou a criar chantininho, enfim. E eu achava que eu tinha que ter todos os bicos possíveis que saía. Cada hora lançava um bico novo, um jeitinho novo, uma flor diferente que eu tinha que aprender. Eu achava que eu tinha que ter tudo. Até no começo eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso investir todo esse bico, senão eu não vou ser uma confeiteira de sucesso, senão os clientes não vão acreditar que eu sou uma confeiteira, que eu posso fazer os bolos lindos. Olha só, olha quantos tipos de rosa existem, olha quantos tipos de rosa a gente pode fazer com chantilly, chantininho. Nossa, eu preciso ter tudo esse bico, meu Deus. Olha quantas folhas dá para fazer. Olha, eu preciso ter aquele bico. E aquele babado? Eu não tenho o bico daquele babado ali. Aí agora, gente, e os bicos de confeitar não são baratos, não é mesmo? Às vezes eu lembro quando eu comecei, eu pagava em média uns 15 reais num bico de confeitar de uma marca ótima. Não são baratos, a gente quer ter, né? Se você pode ter, claro, compre um de cada ou mais, se você dá curso ou não, quer ensinar, enfim, quer ter mais bicos. Só que quando a gente está começando a confeitar, a gente às vezes não tem tanto dinheiro para investir tanto, né, na mesma hora. A gente quer primeiro faturar, a gente quer vender, quer lucrar. Aí sim a gente vai e investe mais produtos e mais materiais. Mas por experiência própria, hoje eu tenho todos os bicos possíveis e tenho mais que um, porque eu fui comprando, achava que eu tinha que ter todos. E vou falar pra você, vou falar que eu uso hoje em dia nem 5 bicos, nem 5 modelos para decorar meu bolo. E vou falar pra você o que eu mais uso, qual que é o bico que eu mais uso e que dá pra fazer assim, infinitas decorações, nossa, muitas decorações mesmo. É o queridinho da confeiteira, que é o bico pitanga. Isso mesmo, esse bico você deve investir, esse bico você deve ter um maior, um médio, um pequeno, mas também isso. Não precisa mais que isso, porque já vai conseguir fazer rosetas, que você já vai transformar essas rosetas em uma flor, uma rosinha, colocando folhinhas nela. Você já vai conseguir fazer babadinhos, vai conseguir decorar a lateral do seu bolo, vai conseguir fazer pitanguinha nas laterais, vai conseguir fazer o que você quiser com esse bico. Esse bico te dá muitas opções para decorações. Tá? Você vai lá no YouTube, coloca lá, bolos decorados com bico pitanga, você vai achar vai ter um monte de bolos usando apenas esse bico. O bico pitanga 1M, por exemplo, esse bico vai te oferecer muitas ideias para decorar, muitas mesmo. Tendo o prato giratório, que você coloca o seu bolo, você vai lá, faz toda a lateral do seu bolo com o bico pitanga, você puxa de baixo para cima, você faz zigue-zague, você faz xizinho assim, como se fosse um coraçãozinho, você faz rosetas em todas as laterais, você faz pitanguinhas em todas as laterais. É muita ideia que você faz de decoração usando apenas um bico. E pode fazer com chantilly, chantininho, ganache, brigadeiro, usando esse mesmo bico. Olha só, você não precisa ter aquele monte de bico para ser uma confeiteira de sucesso. Por quê? Você vai padronizar
as suas decorações. É muito importante, sim, você padronizar suas decorações, não ficar querendo cada hora inventar um bolo, uma decoração diferente, vai te deixar maluca. Você precisa produzir, você precisa decorar. Se você não estiver lá, se tiver ajudante, você vai estar entregando um bolo, fazendo outro, só a sua ajudante vai estar decorando um bolo igualzinho, porque você padronizou a decoração, você deixou simples. Não, você colocou rosas, pétala por pétala, em todos os seus bolos, ou fez uma decoração super difícil que só você consegue decorar. E daí, como que você quer crescer? Se você tem que pensar que você vai ter funcionários, sim, você vai ter uma loja, você sonha em ter loja, você sonha em investir, ser uma confeiteira de sucesso, ter o seu próprio negócio, você vai ter funcionários. E se só você sabe fazer aquele tipo de decoração, como que você vai pegar um monte de encomenda? Você quer ficar presa lá toda hora, você tem que ficar decorando? Não! Você vai ter que ir lá, atender seus clientes e pegar mais encomendas, fazer outras coisas, enquanto os seus funcionários estão decorando aquele bolo para você. Lindo, que você padronizou a decoração, que você usou poucos bicos, não deixou a sua funcionária louca, porque, meu Deus, eu não vou conseguir decorar esse bolo igual ela faz. Ai, não, você vai ficar preocupada, nossa, eu tenho que voltar logo porque aquela minha cliente só gosta daquele tipo de decoração com aqueles milhares de flores, uma flor de cada tipo em cima do bolo. Vamos facilitar as coisas. A confeitaria não é um bicho de sete cabeças, pode ser fácil, você vai viver, você vai vencer na confeitaria, você não vai desistir, porque você vai facilitar as coisas, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Use aquele bico, invista em poucos bicos no começo, pratique bastante. Ai, Penélope, mas agora no começo eu não tenho tantas encomendas para eu poder praticar tanto. Você não tem tantas encomendas? Por que você não pode praticar? Olha, você pode. O que você faz? Pegue um bolo, compre um bolo na loja de festa de isopor, cole num pratinho, bata um chantilly, ou se não, faça um chantininho só para decoração, que é feito com emulsificante, guaraná, açúcar. Eu ensino no meu curso Bolos Perfeitos. E bata e começa a decorar. Vê lá uma foto de um bolo que você quer aprender, começa a decorar. Tire tudo, aquela decoração e faça de novo. Fez, errou, tire e faça. E de novo, e de novo, e de novo. Quanto mais você fazer, mais perfeito vai ficar. Eu sempre falo isso. Sempre o meu último bolo fica mais bonito do que o anterior. Porque eu sei que aquilo que eu errei naquele lá, eu corrijo no próximo. Eu sei que aquele ali ficou poroso. Então no próximo eu tenho que colocar um pouquinho mais de... hidratar um pouco mais do meu chantilly com leite condensado. Aquela cor ali que eu fiz daquela rosa ficou muito escura. Então o próximo eu quero aquela cor mais leve, mais seco, então eu tenho que colocar um pouquinho menos de marrom no rosa seco. Você vai aprendendo, tem que praticar, não adianta. Não adianta querer praticar somente na hora que você receber uma encomenda, isso não funciona. Você tem que praticar sem ter encomenda. Vou contar pra você, quando eu comecei, não tinha também tanta encomenda. Nossa, não tinha praticamente nada de encomenda. O que eu fazia para praticar? Meus trabalhos com o bico de confeitar eram um desastre, eram todos tortos, eu tinha vergonha, não queria trabalhar com isso. E eu não tinha tanta encomenda, como que eu ia praticar? Eu lembro que eu comprava chantilly mesmo, na época eu não sabia nem fazer esse falso chantilly, que é emulsificante. E eu pegava a minha mesa da minha casa, minha mesa de mármore, e decorava a minha mesa inteirinha. Colocava no saco de confeitar e ia de ponta a ponta na mesa fazendo pitanguinhas atrás de pitanguinhas para ficar sempre retinho uma atrás da outra. E depois voltava com rosetinhas, ia fazendo rosetas sem parar, sem cansar. Ia circulando na minha mesa várias vezes. Completava a minha mesa, parecia que a minha mesa era um bolo gigante. Isso me ajudou muito, vocês não têm noção como me ajudou na minha coordenação, sabe? Na hora da pressão, isso é muito importante, a gente não sabe, né, a pressão que você dá na sua mão aqui para decorar um bolo, sai um mais grosso, um mais grande, um menorzinho, você tem que saber a mesma pressão que você vai dar para ficar tudo igualzinho, um bolo, você vai ver que vai ficar perfeito, tudo bonitinho, tem que decorar.
Mesmo sem encomenda, dá seu jeito. Ah, Penélope, não tenho bolo isopor, não tenho mesa. Pega atrás a assadeira, vira a sua assadeira de ponta cabeça e decora a sua assadeira. Vai lá sem preguiça, ó, decore. Penélope, eu não tenho fotos para postar de tantos bolos. Decora um bolo de isopor. Tire foto daquele bolo de isopor bonito, com aquela decoração, com topper de papel, com tema, um time de futebol. Poste. Tirou bastante foto daquele, fez bastante vídeo, fez stories. Tira toda a decoração e faz de novo. Às vezes com o mesmo chantilly você pode reaproveitar e fazer um outro tipo de decoração. Usando o mesmo bico, mas fazendo uma decoração. Um bolo você faz rosetas. Outro bolo você pega o bico de pitanga e vai de baixo para cima. E em cima faça uma espátula. Já fez outra decoração, colocou uma florzinha ali do lado, já fez uma decoração. Tira foto, faz stories, faz vídeos, tem como postar. Olha só, sem nenhum bolo, sem nenhuma encomenda. Tira toda aquela decoração daquele bolo de isopor e faz outra decoração usando o mesmo bico. Pitanga, dessa vez, você puxa em toda a lateral, aquele bico pitanga. Ou senão você faz zigue-zague, zigue-zague com o bico pitanga. Ó, zigue-zague, zigue-zague. Fica lindo usando o bico pitanga. Faz em toda a lateral. Coloca lá, coloca um topper de papel, enfim. Tira foto, publica. E aí você vai ter vários bolos sem ter encomenda. Seu cliente não quer ver que você não tem encomenda, eles não gostam de encomendar. É bolo de confeiteira que não faz, não tem encomenda, então você não pode mostrar que você não tem tantas encomendas. Você tem que mostrar, fazer ele acreditar que você sim é uma confeiteira que você não tem quase horário disponível para pegar a encomenda dele. Ele tem que ligar assim e falar assim, olha, eu vou segurar a sua encomenda. Ele vai falar assim, vou pensar então ainda se eu vou pegar ou não vou pegar, vou ver aqui certinho. Então assim, olha, eu vou deixar você pensar até hoje às 6, porque senão eu não consigo mais pegar a sua encomenda. Faz com aquele aperto no coração de medo de perder a sua encomenda, mas não. Você faz isso, você faz seu cliente se apressar e falar pro marido, por exemplo, nossa amor, eu tenho que ir lá decidir logo, senão ela não vai conseguir mais fazer o meu bolo, porque ela tá cheia de encomenda. Mostra que você tá cheio de encomenda mesmo se não tiver nenhuma encomenda. Seu cliente não precisa saber que você não tem. Mostra que você é cheia de encomenda, que você não tem, às vezes, disponibilidade de pegar a encomenda dele, tá? Isso é importante. Agora eu quero falar aqui sobre um erro que a confeiteira que está começando comete muito. Tá? Confeiteira apressada, que não tem paciência de deixar a sua massa esfriar, de deixar o seu recheio esfriar, sabe? A sua massa, ela já quer mexer. Não, deixa eu aproveitar, mexer logo com isso, acabar logo com isso, que eu tenho outras coisas para fazer. E daí ela prejudica tudo. Isso mesmo, por exemplo, ela tá lá, bateu a massa, colocou para assar. O bolo é só para amanhã. E aí ela desenformou a massa ainda quente. E aí ela fala assim, nossa, deixa eu cortar já as fatias já, pra mim já rechear o bolo. Que eu já fiz, enquanto a massa tava assando, eu já fiz o recheio tá quente, já posso rechear pra adiantar isso. Aí ela vai lá, corta. O que acontece com a massa que acabou de assar? Ela ainda tá sem estrutura. Tá tudo muito quente, tá tudo esfarelando ainda. O açúcar ainda não voltou ao normal, né? Igual o caramelo, né? O caramelo, quando ele está quente, ele tá líquido. Na hora que ele esfria, ele fica, né, firme. Isso acontece dentro do bolo do açúcar. Tudo tá sem estrutura. A manteiga, se é uma massa manteigada, manteiga quente, ela derrete. Isso acontece na massa, ela tá mole. Quando ela esfria, ela fica firme, massa estruturada. Tem que ter esse tempo. Aí o recheio tá lá, ela vai e recheia o bolo com aquele recheio quente. Cobre o bolo, passa o plástico filme e leva para a geladeira. O bolo quente. Vou contar uma coisa para você que aconteceu comigo uma vez sobre isso. Olha só, depois que eu fiz isso que eu fui aprender, que eu não posso colocar bolo quente na geladeira. Recebi uma encomenda de última hora e aí eu fui produzir essa encomenda à noite, que era para entregar no outro dia de manhã. Era um bolo com geleia de frutas vermelhas e creme belga. Era um dos bolos que eu mais vendia na minha confeitaria, tá? O carro-chefe. Essa receita, minhas alunas do curso Bolos Perfeitos têm, gostam bastante, amam, tá? Que está lá, é tudo ensinadinho lá dentro. E eu fiz o creme, assei a massa, fiz a geleia, tudo quente. E como o bolo era para amanhã cedo, eu falei, deixa eu rechear logo aqui para mim dormir logo. Eu tava com pressa que eu queria dormir, tinha a minha filha pequena, eu tinha que arrumar ela, dar banho, enfim.
Deixei cobrir o bolo lá, levei pra geladeira, o bolo quente, tinha acabado de rechear, tava tudo quente. Pra mim tava lindo, né? Tudo fresquinho. Nossa, que gostoso que ficou. No outro dia, fui tirar tudo, né? E fui decorar de manhã o bolo. Olha só o que aconteceu. Na hora que eu fui desenformar o bolo estava embolorado. Eu percebi em cima do bolo vários pontinhos azulzinhos assim em cima, verdinho, azulzinho, uns pontinhos. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Bolo embolorado? Mas eu acabei de fazer esse bolo, eu fiz ontem à noite, eu fiz a massa, recheio tudo fresquinho. O que eu errei aqui, meu Deus do céu? Será que algum produto estava estragado? Será que eu não vi a validade do produto? Embolorou, mas como assim? De um dia para o outro, embolora o bolo, que eu saiba, eu duro uns 5 dias na geladeira. Eu não sabia, não tinha ideia do que eu tinha errado ali. E olha só, eu tinha que entregar aquele bolo daqui a pouco. Eu não tinha tempo para fazer outro bolo, eu estava desesperada. Imagina só as coisas que eu já passei nesse mundo da confeitaria, que eu sei que você pode passar. Claro que você vai passar, gente. É normal. A gente cresce quando a gente passa por isso, mas a gente cresce porque a gente aprende e a gente não faz mais. A gente só melhora, tá? Muitas coisas que você não precisa passar pelas coisas que eu passei, tá? É só você prestar atenção, ver as histórias que aconteceu comigo, com as minhas alunas, você não precisa passar. Você já vai pegar, você vai crescer, você vai ter sucesso muito mais rápido que eu tive, muito. Não precisa passar pelo que eu passei, eu não quero que você passe. E aonde eu fui aprender com isso tudo? Eu aprendi que eu não podia guardar bolo quente na geladeira, embolora. Tampar bolo quente, levar para a geladeira, embolora. Eu não tive a paciência de deixar pelo menos ali, dormir um pouco mais tarde, porque eu quis pegar aquele bolo de 1 hora, então foi escolha minha. Então eu sabia que eu tinha que dormir mais tarde, mas não, eu tava lá querendo me aprestar para dormir logo. Gosto, né? Queria descansar, tava cansada. Então por que eu peguei aquela encomenda? Queria pegar tudo, abraçar o mundo inteiro? A gente não pode querer abraçar o mundo inteiro, né? A gente não é a pessoa que pode abraçar tudo, gente. Com calma. O cliente não merece não ter o bolo que ele encomendou, ele esperando. Se você não pode fazer, passe para outra, ele vai atrás de outra. Ele não merece ter um bolo azedo, não merece ter um bolo embolorado, como o meu tava. Tá? Eu tinha que ter esperado a minha massa esfriar, o meu recheio esfriar, levado lá, esperado, dormisse mais tarde, mas não, eu tava com pressa e acabei estragando com tudo. Não tive bolo para entregar ao cliente, tive que inventar lá uma história. Não ia falar que meu bolo tava bolorado, nunca. Inventei uma história lá, passei uma vergonha, o cliente ficou super insatisfeito. Imagina, não recebeu o bolo. Teve que correr atrás daquelas docerias de shopping caríssimas, né? Que não tenho nada contra, são maravilhosas. Mas o cliente queria aquele caseirinho, aquele lá daquela confeiteira que faz aquele bolo caseiro e eu não entreguei. Olha, você não pode entregar bolos testes para o seu cliente. Seu cliente não merece isso, bolos testes. Ele tem que ter o bolo que você faz muitas vezes, que você já colocou a mão na massa, que você sabe. De olhos fechados, como que aquele bolo vai ficar, tá? Você sabe que tem que deixar descansar a massa, que tem que deixar descansar o recheio. Mesma coisa eu falo para recheio que você acabou de fazer, recheou o bolo, já quer decorar. Ai, Penélope, seu recheio não funciona, cria barriga na lateral do meu bolo. Como assim cria barriga na lateral do seu bolo? Como que você fez? Aí eu começo a puxar da aluna, como que você fez? Você fez assim. E depois que você fez, que você entregou, você recheou o seu bolo, deixou descansar? Não, já recheei o bolo já na hora, porque o bolo já era para me entregar, não sei qual hora. Não, você não deixou no mínimo 8 horas descansando na geladeira o seu bolo com aquele recheio para firmar? Não deixei, não tinha tempo para isso não, peraí, mas você fez alguma contenção para recheio? Para segurar aquele recheio mole, então, que não deu tempo de descansar? Não, nem pensei nisso, Penélope. Só decorei, só cobri com chantilly e fui entregar. Você fez teste para o seu cliente não merece ter aquele bolo cheio de barriga, de recheios nas laterais. Porque você estava com pressa, você quis pegar, abraçar o mundo, pegar todas as encomendas. Entregou um bolo todo desmoronando, vazando. Na hora que o cliente saiu com o bolo
no carro, chegou na casa dele, o bolo já estava assim, ó, torto. Não pode, você perdeu o cliente. O cliente não vai mais voltar a encomendar de você. O cliente tem que voltar. Depois que ele comeu aquele bolo, ele tem que te ligar e falar assim, maravilhoso, eu não vejo a hora de encomendar o próximo. Não ligar assim, ó, ô Penélope, eu quero meu dinheiro de volta, o bolo tá, olha aqui a foto, manda a foto pra você. Meu Deus, o bolo está tudo embolorado, Penélope. Olha aqui o bolo todo desmoronando pro lado, como que eu vou colocar na mesa, cantar parabéns, um monte de convidados aqui esperando, Penélope. Você não quer receber esse tipo de ligação, não é mesmo? Você quer receber só elogios. E você precisa, então, ter esses cuidados ao preparar o bolo. Você precisa ter amor, tá? Isso mesmo, ter amor com seus clientes, tá? É saber respeitar o tempo de cada coisa, não querer, ó, correr com tudo, abraçar o mundo, querer pegar tudo tipo e sendo uma pessoa só, querer fazer 1000 na mesma hora, não dá tempo de descansar, não dá tempo de fazer isso, aquilo. Tá? O cliente não merece isso e você precisa saber, porque você precisa crescer. O cliente precisa encomendar e divulgar para outros de tão gostoso que o bolo estava perfeito do jeitinho que ele queria. Chegou intacto, chegou perfeito lá. Não falar para a amiga dele, nossa, encomendei o bolo da Penélope lá, chegou tudo torto, caindo, todos os pedaços, ninguém quis o bolo, tava uma cara, ó. Você não quer ouvir isso do seu cliente, né? Você perde cliente e perde duas pessoas que podiam encomendar, que ele ia divulgar. Esses dias teve uma aluna que entrou em contato comigo e falou assim, Penélope, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com a minha massa, porque ela tá ficando muito seca, que eu não sei o que eu faço com a minha massa. Sei que eu faço a de baunilha, ela fica seca, esfarelando, seca, eu tenho que regar ela para poder aproveitar. Eu faço a massa de chocolate, a mesma coisa, fica mais seca ainda. Será que eu tô errando uma coisa? Será que eu tenho que colocar mais líquido na massa? Mas eu coloco, Penélope, eu coloco mais líquido, mais leite, só que minha massa murcha, porque é muito líquido, fica parecendo um bolo de fubá cremoso. Eu falei, peraí, deixa eu tentar entender o que está acontecendo com a sua massa. Me fale certinho como que você faz sua massa. Me fale cada ingrediente, me fala como que você bate, me fala como que você faz tudo. E ela começou a falar. E eu, ok, tá certo, o jeito que bate, ok, tá certo. Os ingredientes, nossa, tá tudo batendo a receita do curso Bolos Perfeitos, é ótimo, essa aí é ótima, não fica seca. Vamos ver a temperatura do seu forno. Ah, a temperatura do forno, quanto tempo que tá assando sua massa? Uns 45 minutos, tá ok, nossa, tudo certo. Muito estranho isso, né? Ela, então, Penélope, é muito estranho, meus clientes estão reclamando demais. Eu falei, entendi. Eu falei assim, mas você tira o seu bolo do forno, você coloca ele aonde? Aí ela falou assim, não, Penélope, eu não tiro o bolo do forno. Quando ele assou, eu desligo apenas o forno e deixo ele lá até esfriar. Aí eu falei assim, aí, peguei, achei o detalhe que está acontecendo aí, que seu bolo está ficando seco. Ela, toda vez que terminava de assar o bolo, ela deixava o bolo lá dentro do forno. O que acontece? O forno, na hora que você desliga, ele está quente. Demora um pouco para o forno esfriar, não é mesmo? Enquanto o bolo está lá, ele continua assando, ele está quente, ele não para de assar. Então, aonde vai ressecando tudo, o líquido do bolo resseca e vai embora, evapora tudo. E aonde ela descobriu, tira o seu bolo do forno, desligou o seu bolo, desligou o seu forno, retira do forno, coloca em cima da bancada e deixa esfriar. Esfriou um pouquinho, já desenforma e deixa esfriar completamente. Ela não estava fazendo isso. Isso era um erro que estava acontecendo aí, que ó, tá vendo? É simples, né? Às vezes você já sabe, fala, nossa, como que essa confeiteira fazia isso? Mas acredite, muitas confeiteiras não tenham vergonha se você faz isso, porque muitas outras também faz. Tá? Até elas descobrirem, você não nasce sabendo tudo, na verdade eu não nasci sabendo tudo, eu errava muita coisa também, é um simples detalhe que você, na hora que você aprende, ó, acabou, seu bolo ficou lindo. Então esse é um simples detalhe, retirou, desligou o forno, retira seu bolo, não deixa ele lá não, tá? Ele não vai ficar mais seco, não vai ressecar mais, ok? Outro detalhe bem legal que eu gosto de fazer quando eu gosto de uma massa, mas eu sinto que ela é um pouco mais sequinha. Às vezes uma massa de chocolate é mais seca, né, que uma de baunilha. É na hora que você estiver assando a sua massa, coloque uma assadeira pequenininha, ou se não uma assadeirinha de empada, por exemplo, uma onde um bolo pequeno, coloque junto
com a sua assadeira de bolo, de massa, mas com água. Uma assadeira pequenininha com água. O que acontece? A água vai começar a evaporar lá dentro e vai umedecendo naturalmente a sua massa, que é um pouco mais sequinho, um pão de ló, por exemplo. Então, uma massa amanteigada, que é mais úmida, vai ficar ainda mais úmida, com uma aguinha do lado, uma outra assadeirinha de empada ou pequenininha mesmo, com água dentro do forno na hora que você estiver assando. Isso ajuda, é uma dica bem legal que eu faço bastante quando eu percebo que minha massa é um pouco mais sequinha e ó, faz toda a diferença. Eu espero ter ajudado você com essas dicas, com essas histórias. Eu quero que você fature, eu quero que você viva da confeitaria, eu quero que você tenha renda com a confeitaria e seja feliz. Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.